Salve, salve pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês. Dessa vez um tema um pouco diferente, meio de semana, né? O Barcelona fora de competições europeias, todo mundo em clima de Champions League. A gente resolveu trazer um tema para vocês, uma coisa que o Giovanni já tinha discutido, um dos nossos inscritos, o querido, como é o nome do rapaz? Fábio Santiago, já tinha esquecido, falou isso sobre o elenco do Barcelona, vocês estão vendo a mensagem dele na tela, e Marcelo Beckler, que é um dos correspondentes da TNT Sports, é, falou também no vídeo dele, ele disse que concorda com o Santiago, trouxe até isso, concordando com a opinião do Marcelo Beck, é uma coisa que o Giovanni já tinha discutido sobre o desbalanço que o elenco do Barcelona tem, né? E a gente acha que isso é um dos motivos do time oscilar tanto, né? Nesse aquele time constante. E a gente vai fazer um vídeo para vocês explicando o perfil de jogadores que a gente acha que o Barcelona poderia contratar para melhorar a gente, né? Para melhorar o time e dar mais respiro para alguns, porque o elenco atual do Barcelona é uma mistura, uma disparidade incrível, né, Giovanni? É muita gente nova misturado com gente veterana demais, mas a gente vai tentar dar destrinchada nisso para vocês nesse vídeo, explicar melhor. Fala pessoal, Giovanni falando. É um tema que a gente já pretendia trazer, mas foi bom. É sempre bom ter uma interação no vídeo que faça a gente movimentar as nossas ideias. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar. A gente pode fazer um vídeo em cima do tema que você abordar nos comentários. Roda a vinheta. O talento dos jovens jogadores do Barcelona é indiscutível. Nós temos jogadores como Araújo, que é basicamente um jogador formado, mas não deixa de ser um jogador jovem. Temos Pedri, Gavi, Fati, Ferran. Porém, os nossos veteranos já não estão conseguindo mais carregar nas costas assim, o time, a responsabilidade do time. Fisicamente falando, eles não estão para jogar ali, né, Giovanni, para estar naquele máximo nível competitivo de 3 em 3 dias. O que é que está acontecendo com isso? O jovem jogador do Barcelona está tendo uma responsabilidade muito grande sobre Além o da desempenho conta. que o time tem que ter. Então, Sim. isso está causando muita pressão em jogadores jovens que são extremamente talentosos, mas claramente queimaram etapas na formação. Queimaram fases que eles poderiam errar, fases onde eles acostumam com a derrota para se fortalecer. Hoje eles estão no nível de competição que perde um jogo, Barcelona está fora da Liga Europa. Perde um clássico contra o Real Madrid, crise. Perde uma sequência, começa ruim o campeonato, fora da disputa. É muita responsabilidade, né, Giovanni? Eu acho assim, existem tipos de time. Tem times de formação, tem times de venda e tem times finais, times competitivos. Os times de formação, normalmente eles vão ter esses jogadores mais jovens, vai ter uma faixa etária ali em torno de 23 anos, com um ou outro jogador experiente para o time não ser rebaixado e tal. Os times medianos ali vão comprar esses jogadores com 21, 22 anos, formar e capitalizar. E o elenco final, o time final, que é o Barcelona, o Real Madrid, Manchester, que são times que têm jogadores formados. O Barcelona é um exemplo de formar muitos jogadores. Só que quando vai ao mercado, tem que ir ao mercado para trazer um jogador pronto que possa resolver. Então, assim, a gente acha que o Barcelona precisa ir ao mercado contratar jogadores prontos. E, assim, não precisa ser o jogador pronto, a estrela, o craque. O Barcelona tem que ir ao mercado e contratar Salah. O Barcelona tem que ir ao mercado e contratar Mané. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de jogadores prontos, com a faixa de idade que o jogador já tem uma certa rodagem, já se conhece, já tem uma certa experiência e jogadores que vão ter um rendimento imediato. Então a gente pensa em jogadores com a faixa de idade entre 25, 28 até 29 anos, já que o futebol hoje, os jogadores estão durando mais, né? A parte física foi bem intensificada, né? O auge de jogador hoje às vezes chega até sendo 32 anos, 33. A gente está vendo Benzema aí, muito claro, Modric, alguns jogadores do Real Madrid. Jogadores do Liverpool também, tem muito jogador nessa faixa de idade que rendem muito bem. Então, a gente acha que o caminho para o Barcelona ter sucesso, equilibrar esse elenco, é fazer contratações nesse perfil de jogador para ter um rendimento imediato e tirar um pouco da pressão do jovem, né, Giovanni? Exatamente, exatamente.
A gente precisa ir ao mercado e fazer contratações boas que vão blindar os nossos jogadores. Entendeu? Vai dar tempo para eles se desenvolverem no tempo correto, já que eles realmente queimaram a etapa. Sim, a gente tem uma imagem para mostrar para vocês estão vendo aí na tela, alguns jogadores que chegaram ao Barcelona com esse perfil, com essa idade já, com uma certa experiência, com uma certa rodagem, alguns deles até jovens, no caso do Daniel Alves, que tinha 25 anos, mas no Sevilha já jogava uma barbaridade, já tinha uma personalidade muito forte, tem esses jogadores que são mais maduros do que o outro, né? Isso aí é indiscutível. Keita chegou ao Barcelona em 2008, com 28 anos. O próprio Daniel Alves também chegou ao Barcelona em 2008, com 25. Maxwell, que veio junto com o Ibrahimovic, chegou ao Barcelona em 2010 com 27. Mascherano em 2010 com 25. Rakitic em 2014 com 26. E assim, talvez a galera mais jovem não lembra muito o começo desses caras no Barcelona. E é fácil a gente pegar aqui agora e falar que teve sucesso. Mas lá atrás, nós mesmos aqui, questionamos muitas dessas contratações. Vamos dar mais exemplo, pegar mais no pé assim de Keita, Maxwell e de Mascherano. Só que com o decorrer da temporada, a gente viu o quão importante é ter um jogador pronto, de o Barcelona precisar tirar Henry na partida, sobe um pouco Iniesta e coloca Keita no meio-campo. No meio-campo, um cara formado, físico, sabia o que tinha que fazer. É muito mais fácil esse jogador render logo e ajudar o time do que você pegar ali e jogar Sérgio Roberto, Busquets naquela época, que era um reserva, tal. Então, assim, isso que a gente está falando. O caso de Maxwell mesmo foi surpreendente. Maxwell chegou no Barcelona, todo mundo criticando. O Barcelona começou a ter problemas com lesões. Puyol machucado, Abidal teve que virar zagueiro. Maxwell começou a virar um titular do Barcelona. Temporadas fazendo 36 jogos, outra com 40 jogos. Mascherano, todo mundo sabe a carreira brilhante que fez no time da gente. É um jogador pronto, então imagina o Piqué, Puyol machucar nessa época aí, 2010, 2011, e você ter que lançar um Bartra, jovem, com 17 anos, nessa pressão. Aquela época, Barcelona versus Real Madrid, Guardiola versus Mourinho. Pepe conseguiu adaptar Mascherano, um jogador já formado, que veio do Liverpool e teve um rendimento imediato. É mais nesse sentido, né, Giovanni? Desse perfil de jogadores prontos, que não são tops mundiais, mas que chegam e vão render. Sim. Tem um ponto interessante que é o seguinte: nesses jogadores citados no exemplo, 3 deles vieram do Sevilha, que é um time que na Espanha tem a fama de saber vender. É um time que contrata bem jovens jogadores e vende bem jovens jogadores. Eu nem lembrei de Adriano. Você falou de Sevilha, eu lembrei de Adriano, que jogava nas laterais e tal, ajudou a gente também. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ir ao mercado para trazer esses jogadores. A gente sabe que não são jogadores que vão ter um pico de qualidade tão alto. Alguns deles já estão até ali no seu máximo. E quem sabe alguns sim, né? Daniel Alves, Rakitic, Não, Daniel Alves, sim, eles evoluíram. Só que o pico deles, você não espera um nível muito acima. Só que você já sabe o que ele vai entregar. Isso. É isso que é a coisa. É diferente de você ter um jovem. Um jovem pode ter uma projeção gigantesca, só que alguma coisa acontecer no meio do caminho e aquela projeção ser parada. Exatamente. Porque ele ainda está em desenvolvimento. Você pode trazer exemplo de jogadores. Aqui no Corinthians, o Lulinha, que na base metia gol pra caramba, sumiu. Nos Estados Unidos tinha aquele Fred Adu. Grande Fred Adu. Foi chamado de Já joguei novo muito no Pelé. videogame com o Fred Adu. Exatamente. Jogou aqui no Brasil, se eu não me engano, jogou no Bahia. Eu não lembro. A carreira Acho que de Fred jogou no Adu. Bahia. Tem que perguntar para Milton Neves, que enfim levou, né? Exatamente. Então, assim, eram jogadores que tinham uma projeção gigantesca e que não conseguiram atingir o potencial por algum motivo. Só um instantinho. Minha sogra tá batendo aqui na porta. Não, minha sogra me ama muito. Me trouxe biscoitinho de champanhe. Diga, jovem. Aonde? Sim, te abre a porta pra senhora. Tchau. Ele vai chegar aí daqui a pouco. A gente pode pegar exemplos de alguns jogadores jovens que dentro do elenco do time existe assim posições de jogadores titulares que tenham uma idade boa, que tenham uma experiência boa, e esse jovem pode ir entrando aos poucos e se desenvolvendo. A gente pode pegar o caso de Musiala, né, jogador do Bayern de Munique,
que a gente sabe que tem tudo para ser uma próxima estrela do Bayern, um jogador que vai entrando aos poucos. Kimmich no Bayern também foi assim, entrando aos poucos, sendo trabalhado aos poucos. O Musiala a gente está falando porque está mais nessa agora, no momento. E mais assim, toda recente. vez que entra no segundo tempo, o Musiala faz alguma coisa, faz um golzinho, dá uma assistência, ajuda alguma coisa. Agora vocês imaginam se Musiala joga no Bayern de Munique e no Bayern não tem Miller, não tem Lewandowski e Musiala é o cara para decidir a partida do Bayern. É o cara que se Musiala não render, o Bayern entra em problema. É isso que está acontecendo com os jovens do Barcelona, né, Giovanni? Por exemplo, o Phil Foden também. Sim. Phil Foden que subiu para o Manchester City, ainda era um meio-campo. Ainda era um meio-campo ali, um meio armador. Mas na posição tinha De Bruyne. Aí depois ele foi virar ponta, tinha Sané. Quando joga de atacante tinha Agüero. Sim. Tem Gabriel Jesus. Então, assim, ele nunca precisou. Agora ele é importantíssimo. Agora virou realidade, é isso. Agora é uma realidade. Agora ele é titular do time na maioria dos jogos. Só que antes ele não precisava ser. Ele podia entrar no segundo tempo, podia errar um lance, podia perder uma bola boba, podia errar um contra-ataque. Por quê? O time já estava pronto e ele era só uma peça. Isso. Agora, a gente perdeu o Pedro, desespero. Gente falando que o Barcelona não joga sem Pedro. Pedro é um garoto de 19 anos, cara. Exatamente. Ele não tem que ser a peça primordial de um elenco que Nós tem aqui uma do folha canal salarial absurda. falamos de Fati, o nosso 9, aquela coisa tal. Gente, imagine a pressão de Fati para as próximas temporadas, ainda mais indo de lesão, tendo que ser o cara para decidir no ataque do Barcelona. Exatamente. É complicado. Pegando exemplo disso aí, a gente pode citar o caso de um jogador que quase, que parece que agora as coisas começaram a andar, mas quase deu errado, que é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior chegou no Real Madrid para jogar no time principal na temporada 18-19, subiu assim para o time principal, e assim, na temporada que Cristiano Ronaldo saiu. Imagina, você perde Cristiano Ronaldo e coloca o Vinícius Júnior. Motivo de piada, motivo de resenha, Vinícius Júnior não sabe fazer gol, isso e aquilo. Passou um ano, o que foi que o Real Madrid fez? Foi ao mercado e trouxe Rasa, um dos melhores pontas esquerda no momento do futebol. Rasa não funcionou, Vinícius Júnior teve que continuar, e mídia em cima, e crítica em cima, e torcedor em cima. Problemas. E só tá jogando agora. E só veio para fazer uma temporada para ser falado assim, agora sim, Vinícius Júnior cresceu, já é um jogador para ser titular do Real Madrid, é importante. Mas isso daqui, gente, para dar errado, ó, uma vírgula, sim, rapidinho, não, dá errado e você queima. Se Rasa não machuca, é capaz de Vinícius Júnior perder o espaço, porque o início foi complicado, é muita responsabilidade. Sim, o Vinícius Júnior foi contratado para ser do time principal, mas ele foi pro time B. Isso. Que deu até um BO lá na Espanha, que tipo assim, os times do time, os times B, o campeonato lá da segunda divisão, reclamava de ter um jogador tão caro. É verdade, teve isso aí mesmo. Disputando o campeonato, que causava um desequilíbrio. O Vinícius Júnior sobrava. Sim. Porque ele já estava muito acima daquele nível do time B, só que ainda não estava pronto para o Real Madrid. Ser titular da ponta esquerda do Real Madrid, ainda faz a ausência, a saída de Cristiano Ronaldo. Então é isso que a gente está querendo dizer para vocês. O nível de contratação, a idade, a maturação do jogador que o Barcelona precisa contratar. Vocês sabem que aqui no canal a gente não gosta de falar de rumores de contratação, mas tudo indica que o Barcelona já fez a contratação de Kessie e de Christensen. Por questão contratual, assim, não foi anunciada ainda oficialmente, deve estar esperando acabar a temporada. E esses jogadores se enquadram no perfil de jogador que a gente tem falado para vocês. Kessie mesmo tem 25 anos, Milan agora disputando briga para o campeonato italiano, então está acostumado a jogar ali jogos decisivos, jogos importantes. Então, dá um salto de qualidade desse para o Barcelona e chega aqui e pode ter um rendimento imediato. Christensen, com 26, jogador campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, campeão do Mundial de Clube. Barcelona está contratando esse jogador para ser um zagueiro. A gente não sabe se vai ser titular ou reserva, mas é o que a gente está falando. São jogadores que chegam pronto. Então, é nesse perfil que a gente acha que é ideal o Barcelona mirar, né, Giovanni? Esse perfil entre 25 e 29 anos, para dar tempo ao tempo, né, velho? Sim, o Xavi deixou bem claro que ele quer ter 2 jogadores competitivos por posição.
E você tem que trazer esses jogadores já prontos para ser competitivo. E é aquilo, não é uma ciência exata. A gente não está falando que são jogadores que vão dar certo. Isso. Até porque a gente contratou o Ibrahimovic, na troca foi enviado o Eto'o. Sim. O Eto'o deu certo na Inter, foi campeão italiano, foi campeão da Champions, e o Ibrahimovic não deu certo com a gente. Não Então, deu assim, certo, não é dizer que a gente vai trazer um jogador de 25 a 28 anos, 29, e esse cara vai ser importantíssimo para o elenco. Pode ser que não dê certo. Só que mesmo se ele não der certo, é uma temporada que o nosso jovem não vai ter que ficar botando a cara na tapa. Sim. Então, assim, é uma temporada a mais que o Gavi ganha de experiência. O Gavi tem 17 anos. Isso. Não, e para Entendeu? pegar de exemplo esse aí que você está falando, Giovanni, Memphis não era Kuma agora que chegou junto com Kuma, o nosso melhor jogador disparado até Xavi Sim. chegar, que depois ele teve problemas com lesões. Então é disso que a gente está falando. Um jogador rodado, um jogador que passou pelo Manchester United, jogou de ponta, foi pro Lyon, se incorporou no Lyon assim, aí foi onde Jogou ele de chegou, falso falou assim, 9. é assim que eu jogo, tal, e pronto, o Barcelona contratou. E ó, vocês viram o desempenho de Memphis na rodada passada. Então, um cara muito importante para estar no time. Ferran tem muita pressão, às vezes, em fazer gol. Fati, a gente não sabe ainda o nível físico de Fati para saber de sequência. Então, você tem um Memphis que no jogo passado foi um dos melhores em campo. Isso é um exemplo de como é bom ter um jogador maduro e formado no time, né, velho? Não, com certeza. Estão quebrando a parede aí, viu? Então, meu vizinho resolveu fazer obra e complicado. Com certeza a gente precisa desse tipo de jogador no time. Isso é um fato. Isso, enquanto a gente tiver um elenco descompensado do jeito que é, a gente não vai ficar aqui, porque a gente já falou sobre a idade de Daniel Alves, idade de Piquet. O nosso elenco tem 30 jogadores. A faixa etária do nosso elenco é de 25 anos. Isso é tipo, mas o que isso tem a ver? Cara, tem a ver que você tem um jogador de 38 que joga essa faixa etária um pouco mais para cima. Entendeu? Porque você tem Gavi com 17 anos, você tem Baldé com 18 anos. Não Ferran, tem condições Fati, de Pedro, Ferran, Fati Nico. com 19, Pedro com 19. Não tem condições de você ter um elenco equilibrado se você tem 5 jogadores, 4 jogadores muito velhos no teu elenco, na tua defesa, e um meio campo e ataque só com jogador under 22, 23 anos. Outra vez falando para vocês, a gente não gosta de falar de rumores no canal, mas a gente viu que o Barcelona está sondando Javi Galán, lateral esquerdo do Celta de Vigo, que até o momento fez 3 assistências no Campeonato Espanhol, tal, um jogador de 27 anos, ou seja, um jogador pronto, que chega no Barcelona, se de repente esse jogador pode dar sim um salto de qualidade, como também pode servir de escudo para dar descanso a Jordi Alba e tempo de desenvolvimento para Baldé. Baldé pode ser emprestado 1 ou 2 temporadas para algum time se desenvolver. Carvajal no Real Madrid. Carvajal, antes de retornar para o Real Madrid, estava no Bayer Leverkusen. Né? Voltou. E ele foi vendido para o Bayer Leverkusen. Pois é, o Real Madrid comprou. Então, assim, Javi Galán, por exemplo, nós não conhecemos a fundo o jogador. Não vamos aqui falar que é craque, que não serve, isso e aquilo. Não conhecemos. Mas a gente está falando que o perfil combina com o tipo de contratação que a gente está esperando para o Barcelona nessa temporada, né? Nessa linha, né, Giovanni? Não, exatamente. Eu não acho nem que o caminho fosse emprestar o Baldé. Eu acho que, a menos que o Jordi Alba vá ficar, que não é algo que me interessa muito, eu tenho que deixar bem claro o meu perfil, tá? O meu perfil é de trabalhar com jogadores entre 23 até 29, 30 anos. Eu acho que mais do que isso, você já começa a ter uma perda de rendimento físico, a menos que o cara seja muito acima da curva. Então eu acho que já temos que encaminhar um lateral para ser o sucessor do Jordi Alba. A vinda de Galán pode ser já pensando nisso. Jordi Alba já deixar de ser o titular absoluto. Galán pode até não ser esse jogador ainda, mas a gente não vai precisar colocar Baldé com 18 anos. Exatamente. Porque o Baldé ele cometeu erros até no Barcelona B. Tá? Eu não vi os jogos, tá? Mas eu dei uma pesquisada, eu fui ver alguns vídeos falando sobre o Baldé, coisas vindas lá da Espanha, do Seitan. Erros que é aceitável para o momento e para a idade, que no time principal seria um caos. Ele não pode ter. Ele não pode ter. Pois é, pessoal, era isso que a gente queria falar para vocês. O trabalho continua.
Barcelona ainda faltam 4 jogos para acabar esse campeonato espanhol. Não vamos colocar acima tudo de errado que o Barcelona faz como se fosse pior do que todo mundo. Não é assim. Tem hora que o time está numa baixa, tem hora que o time está passando por mudanças. Se vocês pegarem o Real Madrid da temporada 18 e 19, que foi o Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ficou em terceiro no Campeonato Espanhol com apenas 68 pontos. Então, assim, se falar, às vezes a pessoa não lembra, porque tudo do Barcelona é mais escandalizado na mídia. Não é isso? Então, Sim. é difícil. Temporada de transição é uma coisa difícil. Essa é a temporada que nós perdemos Messi. Outro exemplo que a gente pode dar, o Liverpool, que hoje é um dos melhores times do mundo, se não for o melhor. Lembre-se que o Liverpool, na temporada passada, problemas de lesões na defesa e tudo e tal, quase fica fora da Champions. Lembrem do gol salvador de Alisson de cabeça, o 2-1 fora de casa contra o West Bromwich. Então, assim, o Liverpool, até a última rodada, 2 últimas rodadas, estava brigando ali para ficar com vaga na Champions. Fechou ali em terceiro com 68 pontos e o quarto e o quinto na cola ali com 67, 66 pontos. Então, o trabalho continua. Não vamos achar que o nosso problema é pior do que o dos outros. Acontece no time de futebol. Bola para frente, focar, ir ao mercado e próxima temporada a gente voltar a ser mais competitivo. Cara, não, perfeito, exatamente isso que você está falando. O trabalho de Xavi está sendo desenvolvido com um carro andando. Ele pegou uma temporada que estava pelo meio e conseguiu colocar a gente de nono na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Talvez a gente termine o campeonato em segundo e vá até para a Supercopa da Espanha. Que é muito importante financeiramente. Que é importante financeiramente. A pressão em cima do Xavi tem que ser a partir da temporada que vem. Os resultados da temporada que vem. Onde ele vai ter tempo e janela para trabalhar. Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem os comentários em cima daquilo que a gente está falando. Sempre a gente vai ler os comentários. Curte. Compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho. Segue a gente nas redes sociais. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.